Nós já vamos começar o nosso 40 minutos direto e reto ao assunto. José Roberto Mazzarella, hoje aqui, nosso convidado com Kennedy Becker. E o assunto não podia ser outro, né, Maza? Claro que vamos falar sobre eleições e esses próximos dias, para mim, muito tensos da nossa política brasileira. Né? Eu gostaria de saber a tua opinião. Depois a gente fala do teu podcast também, que arrebentou a boca do balão. Né? E nisso eu sou muito puxa-saco, porque eu gosto de bons conteúdos e o conteúdo desse teu podcast aí foi maravilhoso, que a gente vai exibi-lo na íntegra na quinta-feira, como eu já anunciei ontem, tá bom? Então seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Kennedy e Luciano, né, pela oportunidade. Acho que a gente está num clima realmente de muita tensão, efervescendo, a gente está engajado no sentido de viabilizar um projeto para o país. Acho que a gente tem claramente duas estradas aí a seguir. Eu acho que não tá, a gente tem que despersonificar. Apesar de, se você comparar personagem com personagem, não tem muito o que comparar, né? Mas o que a gente precisa ter bem claro é que estradas que o país vai seguir. Ou ele vai à direita, que é uma estrada mais liberal, de meritocracia, de um Estado mais leve, um Estado mais enxuto, de liberdades verdadeiras, né, de um pouco mais conservador, de questões básicas como família e tantas outras, né, educação, que está um pouquinho mais clara, que é importante. O país mostrou que ele é conservador já nas eleições do primeiro turno e montou um congresso à direita bem conservador, ou uma estrada que, no meu ponto de vista, à esquerda, mas que tem roupagem, né, que é mais do mesmo, né, e já mostrou o passado que muito marketing, né, e de repente aquela promessa de um país que apertar um botão ia simplesmente mudar, como a gente teve, né, no primeiro turno do governo, do primeiro mandato do governo Lula, que, porra, para mim, particularmente como empresário, foi excepcional. Eu acho que ele foi, num geral, um bom governo. Mas ele perdeu a mão no segundo governo, né? Na verdade, o que é? Não existe almoço de graça. Certo. Se você dá, de alguma maneira alguém vai pagar a conta. Alguém paga a conta. E foi o que aconteceu depois. Então aquilo, na verdade, foi uma ilusão. É uma ilusão. Então a gente tem, na verdade, mais do mesmo agora, né? No dia 30, a gente, sinceramente, no meu ponto de vista, assim, como empresário, eu já vejo assim, a candidatura própria dele como uma fraude. Certo. Uma fraude, do meu ponto de vista. Porque a gente, um cara condenado em 3 instâncias por 9 juízes, com devolução de 16 bilhões de reais aos cofres públicos de diversas maneiras, não teve crime? Se não deve, não devolve. Não tem como. Se não roubou, vai devolver por quê? Então, todas as digitais, aí você vê, na verdade, um Estado aparelhadíssimo, empresas envolvidas, obras nos todos os cantos da América Latina. Cara, tá lá o negócio. Para mim, na verdade, esse ajuste que fizeram da questão de não era um fórum legal para ser discutido, tal, para mim, na verdade, foi uma manobra. Com certeza. E que levou a essa candidatura para voltar à cena do crime. Kennedy, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. Bom dia, Mazzarella. Obrigado, bom dia. Ter o senhor aqui conosco hoje. Bom, galera, quem nos assiste agora está nos assistindo por nossas redes sociais, nossa TV interativa e também VR TV. Nós temos já 600 usuários que podem estar interagindo conosco. Na VR TV, você manda suas perguntas pelo 998-18-5731, que é a nossa linha quente, nossa linha direta. Esse assunto vai permanecer na nossa programação até pertinho das eleições no segundo turno. Se alguém do outro lado se sentir ofendido, tem o microfone, tem a câmera, tem o nosso espaço com o mesmo tempo para defender o seu candidato. A gente não vai atacar muito candidato de outro lado nenhum, mas eu acho que nós temos que ser verdadeiros, né? Senão a coisa não rola, né? Eu acho que a discussão ela tem que ser nesse sentido. Eu particularmente não sou bolsonarista, né? A minha visão é uma visão no sentido de é fundamental o país ele ter um caminho por pernas próprias. O país é extremamente rico. O brasileiro ele é por si só empreendedor. Ele precisa ter, a gente vê, eu particularmente eu vejo assim o estereótipo do Bolsonaro muito mais do que o conteúdo, a forma dele não me agrada, tá? Acho que algumas coisas que ele fala foram, sabe, de pouca sensibilidade. Acho que algumas
alguns posicionamentos, é um cara que age muito por impulso. Explosivo demais, né? Também tem algumas coisas em relação ao passado também que pega isso daí, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem que entender que o país, ele vive um sistema político de coalizão, sabe? E necessariamente, muitas vezes, você tem que andar mal acompanhado para poder fazer alguma coisa, né? E eu vejo que a trilha que ele buscou, no sentido de, sabe, de quebrar com tudo, ter um sistema ruptivo, foi interessante. E eu vejo assim que o próprio Bolsonaro, o ressurgimento da direita com tanta força, ela é fruto da Lava Jato. Claro. Que a Lava Jato evidenciou os crimes assim terríveis que a esquerda fez, que o PT fez, e obviamente, na verdade, traz alguém que naquele momento ele representava a antítese de tudo aquilo que estava acontecendo, e veio na figura do Bolsonaro. Então, ele é criado, na verdade, pela Lava Jato, no meu ponto de vista, e aí veio, na verdade, um governo muito mais à direita, que é um governo que não prezou muito, e de certa forma, se a gente for pensar assim, para um país extremamente desenvolvido, que não é o caso do Brasil, culturalmente, em termos de educação, ele na verdade não optou muito por fazer marketing do que ele estava fazendo. Fez basicamente nada, né? Se você vê os gastos públicos das administrações do PT com marketing, publicidade e tudo mais, em investimento, e comparar com o Bolsonaro, foi insignificante. Consequentemente também, o acesso à informação, ele não foi de uma maneira massiva em relação àquilo que estava sendo feito. E está pagando um preço, preço por isso, né, no meu ponto de vista. Se você tem perguntas aí, Kennedy, você pode ficar à vontade. Nosso telespectador pode ficar à vontade também. A gente vai falar sobre os debates, acredito que você deve ter assistido. Sim. Né? O que você acha, quem que saiu melhor ou não. A gente tem muita opinião dos cientistas políticos que vêm lá de São Paulo e eles têm uma visão totalmente diferente do que nós temos aqui no Paraná, né? E alguns cientistas políticos de algumas agências da canhota deram como vitorioso agora nesse segundo debate o Bolsonaro, né? E dos já de direita a gente já sabia qual seria o resultado, né? Então daqui a pouquinho, depois do recado da Dona Benta, a gente fala sobre os debates e como que vai ser, o que a gente espera desse próximo debate, que eu espero que seja um debate agora mostrando o que se pode fazer. E não um falando que um roubou e que o outro roubou também. Enfim, a gente espera mais propostas, tá bom? Vamos lá para casa, Dona Benta. Hoje, aqui na Casa Dona Benta, vim mostrar um pouquinho para você das novidades que vem chegando para final de ano da Feira AB Casa, que aconteceu em São Paulo, e muita coisa linda para sua casa. Então, louças, aparelhos de jantar, essa linha marmorizada no marble, que é no preto e branco, também com dourado, são a tendência para o final de ano para você deixar sua mesa linda. E não fica um valor alto você ter peças de qualidade em porcelana, em louça, em vidro e cristais. Um exemplo é esse bule, que ele é térmico, com gatilho para manter seu leite, seu café quentinho por apenas R$ 75,00, e ainda a gente parcela para você. Uma infinidade de taças, copos e jarra para você. Aqui na Casa Dona Benta nós temos os materiais desde o vidro até o cristal. Então, muitas opções de copos e com um preço incrível. Essa taça, por exemplo, que é linda, de vidro de cerveja, está apenas R$ 9,90. Copinho americano para você que tem um estabelecimento, uma lanchonete, apenas R$ 1,19. Então, são preços que cabem no seu bolso aqui na Casa Dona Benta. Uma coleção maravilhosa que chegou na Casa Dona Benta é a coleção das suculentas. Essa é uma coleção que tem um pouquinho só para você, mas muito mais aqui na loja. São aparelhos de jantar, pratos individuais, como esse que você está vendo aqui, xícaras com pires. Então você pode ter aí na sua cozinha com um preço incrível.
Um exemplo é esse prato de suculentas que são vendidos individual por apenas R$ 19,90. Também a linha de eletroportáteis, como esse que chegou da Britânia, no rosa, desde liquidificador, sanduicheira, batedeira, espremedor de frutas, então tudo para você, e ainda parcelamos no cartão, numa parcela pequenininha que com certeza cabe aí no seu bolso. Espero você aqui na Casa Dona Benta. Casa Dona Benta, eu brinco, e a brincadeira levada a sério, né? Mas aqui é um shopping, né? Para os homens e para as mulheres. Você que constrói, né? De repente, quando você está fazendo alguma coisinha em casa também, você vai ali para Dona Benta, não? Ela, cara, é impressionante como é que... Bom, aquela família... A família é empreendedora demais, muito né? Empreendedora, muito empreendedora. Como é que vai ramificando, né? Uhum. Ela está atenta em o que as pessoas estão precisando e vai, na verdade, cada vez inserindo mais produtos. Muito legal. Bom, Casa Dona Benta, para você, de repente, né, presentear de alto e bom garbo o seu amigo corintiano. Você acha que o Corinthians ganha do Flamengo ou não? Cara, Pode ser sincero. Eu sou palmeirense. Pode ser sincero. Eu acho particularmente... Eu sou palmeirense, mas eu acho que o Corinthians... Vai ser um jogo sofrido pro Corinthians. Mas eu acho que no esperar da contra-ataque... opinião do palmeirense, né? Eu acho que no contra-ataque o Corinthians ganha, cara. Será? Eu acho que sim. Eu acho que vai depender se marcarem bem o Arrascaeta, né? Vamos ver, o Arrascaeta. Me falaram que ele machucou você, agora. Será que não é aquele Miguel? Machucou? Que nem fizeram uma hora tempos antes do jogo, atrás. o cara tá lá, né? Rafa, mostra o nosso quadro negro ali do nosso cenário em construção. A gente está fazendo uma brincadeira, viu, Maza? De palavrões aí da nossa língua portuguesa e de outros países também. Ninguém acerta nada, né? Olha só que sacanagem escrever exceção. Quem que foi que errou a exceção? Ali foi o Thiago Parisotto. Exceção EX. Pô, esse português também estava de sacanagem quando inventou um palavrão desse. E aí, me colocam ali o Corinthians campeão da Copa do Brasil 2022. Cara, a gente já está defendendo o Bolsonaro aqui. E aí entra um fake news daquele... Vão tirar a gente do ar, velho. Aí você vê um viajante do futuro e escreveu ali. Será que vai dar certo? O cara veio de quinta-feira. Não acredito nisso. Pode trazer para cá de novo, Nico? Muito legal. Será que vai? Vai, com certeza. Mas quinta-feira eu tô com a camisa do Corinthians aqui, viu? Independente de qualquer coisa. Você faz o seguinte, hein? Aquela história da cesta básica. Beleza. O Corinthians perdeu, paga a cesta básica. A nossa aposta é assim. Inclusive, parabéns lá para a Anne, que é tua colaboradora, pelo trabalho voluntário que ela faz aí, que é fantástico. Hoje à tarde a gente vai passar por lá para entregar algumas... eu não posso nem dizer cesta básica, porque a galera é tão legal com o programa que eu pedi cesta básica e a galera não conseguiu comprar e trazer a cesta básica aqui e me mandaram em grana. Legal. Se fosse outros tempos, a galera pegava essa grana aí, dava uma cesta básica. Vou entregar o dinheirinho inteiro na mão da Anne e a Anne vai passar para essa família, foi uma família acidentada, e eles vão usar essa grana da melhor forma. E depois eu agradeço as pessoas que participaram. O Palmeiras vai ser mundial essa vez ou não, Maza? Você acha que dá agora? Não, é mundial dessa vez não dá. Não vai dar ainda. Porque não vai para Libertadores. Então não vai ter fake news no programa. O bimundial você está se referindo? Não vai dar dessa vez. Bimundial? Porra, de 51. Tá valendo? Tá bom, então. Você assistiu os debates? Eu assisti o último agora, assisti da primeira, do final do primeiro bloco em diante. Certo. O que você achou desse debate aí? Olha, eu vejo assim que o Bolsonaro ainda, eu acho que talvez ele estava ainda se ambientando, mas ele ainda fica incomodado com a questão do Covid, né? Porque foi massificado o negócio, né? E é uma coisa dolorida, é uma ferida que foi aberta e cutucada o tempo todo, né? Querendo ou não, ela se tornou, teve o viés político nessa pandemia também toda. Mas sabe, eu e acho que faltou um pouquinho de sensibilidade da parte dele, um pouquinho de sensibilidade. Eu acho que determinadas coisas poderia ter evitado, mas também como ele não tem a grande mídia na mão, é muito fácil, né, cara, recortar, colar e dar um contexto diferente, não pegar o todo. Mas eu estava conversando, essa semana eu entrevistei um amigo argentino que vive a realidade argentina e também uma venezuelana. Essa tua entrevista vai na íntegra na quinta-feira, viu, Márcio? Legal, galera legal. De casa ter essa informação também, quem ainda não assistiu. Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que já assistiu ali por ser conteúdo de YouTube, né? E foi impressionante. Porque pôde trazer, a gente sair do contexto de opiniões, dessa polarização que existe,
para trabalhar com fatos reais de países que optaram pelo socialismo, que é o primeiro passo para o comunismo, né? No caso, por exemplo, o comunismo, do meu ponto de vista, está estabelecido na Venezuela. E o que na verdade eles sofreram. E teve um contexto da questão especificamente da Covid, em que o tratamento, por exemplo, especificamente na Argentina, existiu os maiores lockdowns do mundo. Fecharam realmente a população. E não funcionou. E o detalhe, que a gente teve em dados oficiais, você tem lá 134 mil pessoas que morreram durante a pandemia, numa população de 47 milhões de habitantes. Aí, como a informação oficial em países socialistas, elas são, na verdade, um pouco direcionadas para aquilo que se objetiva, o que informalmente se tem é que houve um número de mortes foi 20% superior a isso. Se você pegar numa regrinha de 3, o que infelizmente no Brasil se teve, o número de mortes, bate exatamente com o que teve a Argentina. E olha o tamanho, a proporção, a diferença de proporção. A proporcionalidade, entendeu? Ou seja, o que quer dizer isso? Que a gente também teve esse combate todo, abrir a economia, fica em casa, tudo mais, tal, porque não podia parar a atividade econômica no país. E olha que, na verdade, com tudo que eles fizeram, a miséria, o caos que se encontra a economia argentina, e a gente, na verdade, por ter um pouquinho mais de flexibilidade, está decolando. Cara, pra você ter uma ideia, na Argentina hoje se tem 40 mil empresas a menos do que se tinha em 2017. Em 2017 não é lá no século passado. Isso, por exemplo, há 5 anos, 5 anos atrás. 40 mil empresas a menos. Quanta gente na rua, Maza? Cara, miséria. Então, na entrevista a gente vai ver que a Argentina é tida como um dos países, fazendo referência a países europeus, há décadas atrás, né? E você tinha a classe média em torno de 60%, hoje e a classe pobre em torno de 15%, 20%. Hoje você tem 40% no segmento de pobreza e miséria. É o colapso total no país, né? Mas eu preciso ir para o intervalo. Vamos lá. Já a gente volta ainda falando sobre o debate e se a gente vai ouvir propostas ou não. O que seria a proposta que você gostaria de ouvir? Kennedy também, tá bom? O programa hoje é mais conversado, mas de muita informação. Então fique conosco. Seja bem-vindo a Lar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis, acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça! Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Na Conexel você encontra novidades e variedades e todos os acessórios para seu celular e tablet, suporte para mesas, veículos e motos, cabos de áudio, vídeo e adaptadores, roteadores e repetidores de internet. Conheça também toda a linha gamer e os consoles com jogos retrô. A Conexel é revenda TIM. Venha conferir os planos com muita internet para você. Venha para a Conexel você também. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, Wilkins é o lugar certo, a maior variedade. Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar. Estofados Wilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Wilkins é o seu lugar. Estofados Wilkins. Na Master 10 você encontra tudo para a sua família e para a sua casa com preço máximo de R$ 12,99. Roupas do bebê ao vovô, masculinas e femininas. Maquiagens, decoração, utilidades e muitos utensílios de cozinha. Além de uma grande variedade de brinquedos. Venha para a Master 10, produtos com preço máximo de R$ 12,99. Com mais de 50 anos de mercado, a Castor é referência de qualidade. Temos uma grande variedade de colchões, roupas de cama e travesseiros para melhorar a qualidade do seu sono.
Venha conhecer a nossa loja e se apaixonar por nossos produtos. Castor, um sonho de colchão. Estamos de volta aqui na Videosom para te fazer uma pergunta. Quais os cuidados que você tem com a chave do seu carro? Chaves modernas requerem cuidados como troca de bateria, troca de capas, codificação e limpeza. Aqui na Videosom realizamos essa manutenção em nossa sala técnica especializada. Temos também chaves canivete e telecomando, conserto e reparação de módulo de injeção e airbags, e checklist para detecção de falhas na parte eletrônica de seu automóvel. São diferenciais que só a Videosom tem. Olha só esses produtos firmeza, eles vão te hipnotizar. São tão bons que com certeza você nem vai me escutar. Já que você não está ouvindo, vou agora aproveitar pra mandar um abraço pra Lindo e pra minha mãe, Dona Guiomar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Com firmeza vai tudo bem. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Na Casa Nova Materiais de Construção, você encontra ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região. Ofertas todos os dias. Forro de PVC branco de 7 mm, R$ 18,50 um metro quadrado. Tijolo de 6 furos, 940 um milheiro. Pisos com 20% de desconto. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira. Tudo isso e muito mais. Na Casa Nova Materiais de Construção. Gente, nós estamos voltando do nosso intervalo comercial. O assunto hoje é política. A gente está próximos aí de escolher quem vai ser o nosso próximo presidente do Brasil. Hoje o Mazzarella é o meu convidado, né? De direita, né, Mazzarella? Sim. Se tiver alguém da canhota que quiser participar, está convidado também. A gente falou lá um pouquinho antes sobre como que você avaliou o debate. A gente acabou indo lá para a pandemia e voltando num debate. Quem que você acha que saiu melhor do debate ali, para a gente encerrar essa parte do debate, Mazzarella? Eu acho que no final, do terço, da metade para o fim, acho que o Bolsonaro foi muito bem e ele pegou um ponto ali que é a questão da corrupção, é a questão do petrolão, são todos os escândalos que houveram, o que na verdade, a questão do projeto para o país que o Lula não tem, que não apresenta, a questão do ministro da Economia que também não apresenta, e não faz a meia-culpa do negócio. Então eu percebi ali que ele ficou muito encurralado e nesse sentido acho que ele caiu, visualmente caiu. A postura e a inteligência dele de utilizar melhor o tempo foi muito. O que falta no meu ponto de vista, acho que ele ganhou, sabe? O que falta para o Bolsonaro é um pouco mais de sensibilidade, que isso o Lula tem muito. Falta um carisma, assim, né? Falta conversar com as pessoas, com a população, mas acho que ganhou. Qual que é a tua opinião aí? Eu acho que ele ganhou quando o Lula começou a viajar um pouquinho na maionese e ele simplesmente parou e ficou encarando o Lula ali, né? E ficou olho no olho e o Lula, e aí? O que eu faço agora? Na verdade, quando se fala em corrupção, não tem pra onde correr muito, né? Ali é a espinha dorsal do candidato Lula. Que quando você toca nesse assunto, não tem muito o que ele esconder. Sendo que o governo petista foi marcado por escândalos de corrupção. Mensalão, petrolão. E quando você fala nisso, tá aí pra todo mundo ver. Como ele falou assim, dá um Google em casa, que os escândalos estão todos lá. E ele tocou justamente na ferida do Lula. Nessa parte que titubeou o adversário. Mas eu tenho uma pergunta pra ti, Mazzarella, é a seguinte. Nessas eleições nós tivemos aí a Simone e o Ciro que fizeram votos não suficientes, mas foram votações, digamos que expressivas, né?
E ambos os candidatos, na terceira e quarta colocação na disputa, já declararam apoio ao Lula. O senhor acha que nesse apoio, eles sendo declarados agora, estou com Lula e papapá, isso convence boa parte dos eleitores que depositaram confiança nesses candidatos a votarem no Lula, ou isso é independente, não vai acontecer isso? Cada um vai de acordo com o que achar melhor, independentemente da escolha do candidato do primeiro turno. Eu vejo assim, Kennedy, o detalhe que os vídeos, os registros do passado, eles são cruéis, né? Então você vê, na verdade, uma determinada mediocridade. Tanto a Maria Silva, que falou que o Lula é um corrupto, tanto a Simone Tebet, que falou que, na verdade, os maiores escândalos estão no governo do PT. O Ciro Gomes nem se fala, destruiu o Lula durante o primeiro turno. Então, você tem... E a gente já sabia que iria, na verdade, todos eles iriam para junto do Lula. Todo mundo já sabia isso, né? Só que, na verdade, se criou um ambiente muito ruim, constrangedor. O próprio vice do Lula, cara, ninguém vai esquecer essa frase, que o homem está querendo voltar para a cena do crime, e é vice. Então, o nome da novela me parece um pouco assim, o nome da novela como Tudo pelo Poder. E o PT, na verdade, o que ele quer não é ganhar as eleições. O PT quer, claramente pelos dirigentes, é ganhar o poder no Brasil. Como aconteceu na Venezuela e depois, na verdade, uma vez instalado, meu amigo, vai ser muito difícil reverter. Eu vejo o seguinte, que houve um processo de desidratação dos votos do Ciro e da Simone já no primeiro turno, quando a campanha do Lula pediu para, na verdade, eles votarem no primeiro turno para ganhar o primeiro turno. E já foi, o Ciro que tinha 8 foi para 3. A Simone, na verdade, que talvez tenha um pouco... Eu acho que não vai interferir muito, não. Eu acho que são candidatos que agora, a Simone, muito nova ainda nesse cenário, mas ela já pediu aposentadoria. E, eu acho, sim. Mas para as próximas eleições. E o Ciro, então, acabou. Agora... Já era, como outros candidatos que a gente viu que estavam na hora, já estavam fazendo hora extra, que não fazem mais parte do cenário da política brasileira. Agora, que vergonha a política brasileira, né? Eu não posso falar o tempo inteiro, a vida inteira mal do Mazzarella, mas daí daqui uns dias eu sou o melhor amigo dele e eu esqueço. Você vai esquecer tudo que eu falei de ruim para você? Cara, isso aí não tem cabimento. Como é que fica o vice do Lula com o Lula, lá com o Lula sabendo tudo que o Alckmin falou dele a vida inteira? Será que eles conseguem se olhar olhos nos olhos? Eu queria presenciar. Fica uma incoerência ali, ver o Alckmin dentro do reduto petista. Parece que não combina muita coisa, né? O detalhe é que a gente tem que entender. No Brasil, ele se tem essa política, né, por coalizão. No final das contas, todos os partidos que a gente já sabia que iria apoiar, eles querem, na verdade, um pedaço do poder. Talvez o Ciro saia um pouco constrangido, mas o PDT quer um pedaço do poder se o Lula vier ganhar. MDB da Simone Tebet quer a mesma coisa. No frigir das ovos, é uma hipocrisia no seguinte sentido de subestimar a capacidade do brasileiro de lembrar das coisas. Tá? E isso aí é tão evidente, tão claro, que você vê, por exemplo, o próprio Lula, quando ele fala, na verdade, da picanha com a gordurinha na farinha e na geladeira. Depois, numa entrevista, ele fala, olha, é isso que o povo quer ouvir. Então, xinga o povo, na verdade, de medíocre, de imbecil. Entende? Então, quer dizer, são manobras, por exemplo, quando ele fala, pô, eu ia para a Europa e falava que tinha 25 milhões de crianças pedintes e tudo mais, tal, e depois ele fala, quando ele foi interpretado sobre isso, não, na verdade, a gente tem que jogar, fala as coisas por falar. E também o que eu vejo nos debates, que esses números que eram colocados, o Bolsonaro veio para enfrentar esses números, porque ele tem uma persuasão tão grande, que isso é típico do regime nazista, ou seja, minta 1000 vezes a mesma coisa que ela vai passar a ser verdade. E isso é muito forte no PT, muito forte. O marqueteiro, o Gomes deve ter mandado um espírito para cima dos marqueteiros do Lula nesses anos todos, né? Antes da próxima pergunta, a gente vai lá para a Conexel, já a gente volta, daí vamos mudar um pouquinho o disco, vamos pedir sobre propostas agora. Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos. Na Conexel você encontra novidades e variedades e todos os acessórios para seu celular e tablet, suporte para mesas, veículos e motos, cabos de áudio, vídeo e adaptadores, roteadores e repetidores de internet. Conheça também toda a linha gamer e os consoles com jogos retrô. A Conexel é revenda TIM. Venha conferir os planos com muita internet para você. Venha para a Conexel você também.
Deixa a porta aberta aí, Rafael. Voltou lá. Já voltou? E nós aqui brigando? Ao vivo é assim, né? Vamos às promoções então da Conexel. Obrigado, viu, dona Nicole, por ter avisado a gente aqui, tá bom? Bom, essas caixas de som tem 20% de desconto. E é uma mais legal do que a outra, com muita qualidade de áudio para você. E os relógios, para você que compra um relógio agora, você ganha pulseira emborrachada, tá bom? 20% nas caixas de som e para quem compra o relógio, vai presentear a galera agora, né? Com certeza. Pulseira emborrachada. E a gente se perde todo aqui no contexto que a gente está falando. Porque, ó, chama a Merchan e a gente continua conversando sobre o assunto, às vezes colocando mais algumas opiniões. Pode continuar então aí. Posso fazer aquela pergunta polêmica? Pode fazer. Existem muitas pessoas. O lance hoje é polêmica. Hoje é polêmica, mas eu vou jogar aqui na roda, como a gente está conversando. Existem muitas pessoas que falam assim: eu vou votar no Lula porque eu tenho medo do Bolsonaro ameaçar a democracia com a ditadura militar. No começo da nossa conversa, o senhor falou assim: não, Lula tem um projeto de instaurar o socialismo na América Latina, posteriormente o comunismo. Só que o comunismo também afronta a democracia, porque no comunismo você não pode votar em ninguém, é instaurado o líder e empurra a bola abaixo na população. Então a gente fica assim: estamos sendo ameaçados dos dois lados com a nossa democracia, ou isso é uma grande fake news colocada para fazer medo na sociedade? Eu vejo assim, para quem vê a estampa tanto do Lula quanto do Bolsonaro, obviamente à primeira vista você vai, quem é que tem, na verdade, mais um perfil ditador? Né? O trejeito, a falta de sensibilidade e tudo mais e tal. É o Bolsonaro. Agora, quando você pega, na verdade, fatos concretos, o que é que houve de violação dos direitos democráticos durante o governo Bolsonaro? Cara, o cara é chamado de fascista, genocida, é chamado de tudo. E a coisa passa. Então eu vejo assim que é uma retórica bem dessa questão do PT e os grupos de esquerda, no sentido, na verdade, de carimbar um rótulo no cara. Mas, evidentemente, as liberdades que a gente tem no Brasil, eu não vejo praticamente nenhuma delas que foi ameaçada. Muito pelo contrário, quando você pega os regimes socialistas. Cara, olha o que está na Argentina, olha o que está acontecendo no Chile. Olha o que é o caos hoje na Venezuela. Acabaram as emissoras, na verdade, que não comungavam com o regime de Maduro e de Chávez. Acabaram. Jornais acabaram. A internet é regulada. Será que é isso que a gente quer? Diversas vezes o Lula já falou que vai precisar regulamentar a internet. Que parâmetros? Mas quem é que define parâmetros? Redes de televisão, enfim. Né? Então, quer dizer, aí você vê, como é que chama? Brasil Paralelo, com alguns conteúdos sendo censurados, Jovem Pan. Onde é que está a liberdade ao contraditório? Onde é que está a liberdade? Não existe. Essa é a real situação que nos apresenta, que a gente tem que estar atento a isso e parar com essa coisa de democrático. Mas o que é democrático? Eu vejo um perigo eminente nisso tudo, viu, Mazarella? Assistindo o podcast lá, né, acho que a gente pode comentar um pouquinho mais. A menina que veio lá da Venezuela, sim. A entrevista que você fez com ela foi impactante pelo relato de vida que ela deu. Né? Então eu chamo a atenção mais uma vez para que a galera de casa nos assista na quinta-feira, que a gente vai transmitir ele na íntegra. O podcast ele tem 1 hora e pouquinho, 51 minutos. Nós vamos ocupar todo o espaço, um pouquinho do espaço da nossa casa da Larissa, para dar tempo de transmitir na íntegra. Mas a gente não pode nunca deixar que o nosso país chegue numa situação dessa. E os presságios estão aí. Tudo se aponta para que, se do lado de lá ganhar, né, as coisas podem ficar dessa forma com que a gente vai ver e que nós estamos vendo e assistindo. Você vê que, na verdade, algumas questões claras que o PT coloca como alicerce, agora, na verdade, vem aquela coisa, não foi bem isso que a gente quis dizer. Então, em questão de ideologia de gênero, liberdade de aborto, a questão da família, a questão religiosa, uma série de coisas assim que agora, na verdade, não era bem isso. Agora, você pegando o depoimento de uma mulher de 25 anos de idade, em que, quando ela nasceu na Venezuela, os pais fizeram opção por um regime que, na verdade, prometia mundos e fundos, que a sua vida, na verdade, iria mudar. O que refletiu, na verdade, na vida das gerações depois que vieram? Elas estão pagando o preço de uma decisão totalmente errada, equivocada de uma geração atrás.
e pagando muito caro. Você imaginar que você tem que deixar o teu país porque você tem o que você recebeu linha branca, não sei o que, depois aí começou, aí veio a conta a ser paga, depois começou a vir uma cesta básica, olha, a tal da picanha e cervejinha, e de repente, na verdade, virou em arroz e manteiga para poder comer durante o mês, cara. E o que eu acho, assim, é que o povo de lá se adaptou nisso. Total. Não me cabe uma coisa dessa, Mazarella. E isso, na verdade, a gente busca um relato do Ricardo, que é um empresário, é consultor, escritor de 75 anos da Argentina, que pior do que da questão da corrupção, a centralização do poder, tudo que era privado virou público agora, que na verdade o socialismo é bom para eles e a democratização para democratizar a pobreza para a população. Agora, o cerne no negócio vive, na verdade, no maior capitalismo que tem. E o que ele fala? Que além de toda essa questão econômica, do caos que foi feito, do sentido de empreender estar totalmente arrasado, é terra arrasada, é na verdade a questão psicológica, principalmente a autoestima e a autoconfiança da população. Se acostumaram, na verdade, com pouco e daquele pouco não querem sair, não tem forças mais para sair. Não é que não querem, eles não têm força. Não tem força. Aí você vê a Argentina é um dos maiores países produtores de grão, plantava 22 milhões de hectares, hoje a planta 17, porque eles começaram, na verdade, a sobretaxar a exportação baseado no câmbio oficial, e o câmbio oficial para o câmbio paralelo tem, na verdade, uma margem enorme, então não viabilizava mais, e você tem a inflação comendo tudo, absolutamente tudo. Vem a tal do congelamento de preços que a gente já vê no Brasil há anos atrás. Isso é possível, é imprescindível que o jovem atente para isso. A filosofia e a ideologia socialista, ela é muito romântica. Ela é mais sensível à cultura. Eu já fui, na verdade, um cara de ideais, na verdade, de esquerda, quando na universidade, no início da universidade. Isso aí apaixona o jovem. Por que tem essa paixão, gente? Porque, na verdade, você tem, na verdade, a promessa. Eu fui apaixonado pelo Lula. Na primeira campanha desse cara, na primeira gestão dele... Eu, graças a Deus, não passei por isso. Eu acabei com muitos almoços em casa, de domingo, com minha família, né? E eu era um apaixonado pela esquerda brasileira. Depois, quando a gente viu toda essa corrupção e tudo que se transformou no país, eu não quero isso para os meus filhos de jeito nenhum. E aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, eu tô velho já, tô me aposentando, sei lá quanto tempo eu tô aqui ainda nesse plano, mas a gente tem que garantir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Não vai ser agora. De repente esses caras pegam o poder de volta e daqui uns anos, lá para o Dudinha, para o Pedro, para os teus filhos gêmeos, né, para os teus netos, né, Mazarella, eles vão ter que estar, como aconteceu da menina fugindo da Venezuela para outro país para poder, pelo menos, ter dignidade e se alimentar direito. Bom, são opiniões minhas que não precisam ser iguais às suas, né? Se alguém quiser usar do programa para defender o seu candidato, um ou outro, nós estamos à disposição. Vou para o intervalo. A gente é democrático. Vou para o intervalo. Vamos lá. Já a gente volta. No Vegas Boliche, a diversão é garantida para a família inteirinha. Além do boliche, tem bilhar, pebolim, fliperama, playground com monitora, chopp, drinks, pizzas, porções e muito mais. Venha para o Vegas e divirta-se conosco. Aqui no Carrossel, os pequenos estudantes são recebidos por professoras carinhosas e qualificadas na educação infantil. A equipe preza por um ambiente amoroso, confortável, seguro e muito bem higienizado. Com a proposta de ensino, cuidados e conexão afetiva, nossos pequenos têm uma rotina organizada entre atividades lúdicas e estímulo pedagógico, intercaladas com sonecas, refeições e trocas de fralda. E todas as refeições são preparadas diariamente com ingredientes frescos na cozinha do Carrossel. Respeitamos a maturidade de cada criança, as individualidades e as necessidades.
Acreditamos que na infância cultivamos as melhores lembranças. Embarque nesse carrossel, você também. O Bistrô Natural é pioneiro no segmento de alimentos especiais para pessoas com restrições alimentares, sem glúten e sem lactose. Aqui fabricamos pães, doces, salgados, tortas e bolos. Além da linha de alimentos especiais, contamos também com um mix variado de produtos naturais a granel, ingredientes especiais, bebidas funcionais e muitos outros, todos focados na vida saudável. Bistrô Natural. Amor, meus pais confirmaram que vem hoje, hein? Precisa comprar as bebidas. Meu irmão vem também, tá? Tá. Gabriel! Já sei, vinho branco pra sua mãe, cerveja sem álcool pro seu pai, refrigerante, carvão, gelo, e cerveja gelada, né? Porque o seu irmão só traz quente. Tu tá esperando o quê? Corre lá! Tô esperando o meu pedido. Chegou o Bebidas Online, o melhor aplicativo de delivery de bebidas do Brasil. Entrega rápida no conforto da sua casa e na temperatura que você desejar. Baixe agora mesmo. Opa, família! Trouxe cerveja, hein? Mas tá quente. O que foi? Bebidas Online. Todas as bebidas em um único aplicativo. Ô, Bibi, posso pegar uma cerveja da tua? Tá mais gelada. Beba com moderação. Dê mais vida à sua vida. Deixe seu dia diferente. A vida precisa ficar mais colorida. Em casa, no trabalho, nas ruas, na nossa cidade, com nossos filhos, com a nossa família. Nós da Magia em Cores te convidamos para dar mais vida à sua vida. Magia em Cores, a vida precisa ficar mais colorida. Casa Dona Benta, aqui é o lugar certo para você. Muitas opções em louças, talheres, panelas, tudo para a decoração de sua casa. Presentes para homem? Sim, facas para diversos cortes. Tábuas, espetos, grelhas, carrinho, tudo para o seu churrasco. Sua bebida gelada até o último gole, uma coleção completa da Stanley você encontra aqui e muito mais. Vai casar? Deixe sua lista de presentes aqui. Você é o meu convidado a se surpreender com a Casa Dona Benta, sempre presente nos teus melhores momentos. A nossa Planeta Esporte você já conhece. As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui. Venha conhecer também todas as novidades da coleção Fitness e a linha completa para beach tennis. Planeta Esporte, as melhores marcas para todas as modalidades estão aqui. O homem moderno cuida da sua aparência e a Red Beard Barbearia é o melhor lugar para fazer isso. Estamos te esperando de terça a sábado. Agende o seu horário ou aguarde tomando uma gelada, com game e sinuca na faixa. Temos pomadas para cabelo, cremes para barba, vestuário e calçados. Red Beard Barbearia, Avenida Brasília, 2677. Fone WhatsApp 998620311. Bom, gente, nós estamos chegando no nosso último bloco. Para quem perdeu os primeiros blocos, meu convidado de hoje, José Roberto Mazzarella, e hoje nós estamos falando sobre as eleições e esses últimos dias de eleições. Dá tempo ainda para, de repente, eles irem para mais algum debate e falar sobre planejamento? A gente espera, né? Espera que está na hora de trazer propostas, né?
bem claras. Eu acho que, de um lado, você não tem absolutamente nada do que existe de propósito, você só tem muitas promessas que a gente não sabe de onde vem o recurso, como é o caso do PT, e, de outro lado, precisa deixar um pouquinho mais evidente o que fez e o que projeta para o país. Por que se esconde agora, vamos supor, um ministro da Economia? Ou não tem esse planejamento, ou, de repente, vai ser uma surpresa, Mazarella? Olha, o que eu me lembro no primeiro governo Lula, quando o que se projetaram era a ruptura com a FMI, a ruptura com a parte econômica, com tudo, eu me lembro... Pagou a dívida externa. Isso. E aí explodiu, eu me lembro que isso aí foi... acabar com tudo, e aí explodiu o dólar assim que ele ganhou. Depois ele ficou com o Meirelles e, na verdade, não fez absolutamente nada do que ele propôs. O que eu vejo é o seguinte, como ele tem um impulso dos movimentos sociais, e os movimentos sociais querem ruptura, querem, na verdade, taxar, na verdade, bens, querem taxar tudo. Eu acredito que ele não vai poder nomear, porque, na verdade, ele vai ter que fazer se ele, por acaso, ganhar, que a gente não espera, um novo estelionato, ou seja, não fazer nada do que ele está prometendo, no meu ponto de vista. Mas eu acho que está muito claro isso. Eu acho que o Bolsonaro, eu acredito que ele vai vir com uma agenda de privatizações e diminuir o Estado. Já ficou claro, na época do PT, você tinha alguma coisa em torno de 35 bilhões de dívida que as estatais faziam, que a gente tinha que pagar. Todas davam prejuízo. Todas. Fechavam com 35 bilhões de prejuízos ao ano. Agora você está tendo 110 bilhões de lucro ao ano. Então, ou seja, precisa realmente privatizar. A questão da Petrobras foi uma recuperação que houve violenta, de um déficit de quase um trilhão de reais de prejuízo que ocasionou, e eu acho que o momento, na verdade, é enxugar o Estado. O Estado tem que dar educação de qualidade para o cidadão, para a criança. No meu ponto de vista, sistema de cotas é algo que não deveria existir. O que você precisa dar, na verdade, para ele tanto para o negro, para o branco, para o amarelo, para o índio, é a mesma condição de estudo para que ele possa, na verdade, depois não precisar e poder concorrer de uma maneira igual com os ricos. Se ele tiver mérito... É por ele próprio. E esse é o objetivo. O Estado tem que ser menor, né, para isso. Não adianta, por exemplo, você ter cota para negro e para aquela menina que foi estuprada, para a mãe que foi violentada, não deveria ter um sistema de cota? Tem que ter uma cota, na verdade, social, para todos que precisam. Concordo. E eu vejo, na verdade, um Estado muito menor com ele. Isso a gente precisa ter agora as propostas para a economia, para a educação. A educação é outro problema grave que a gente tem. A gente sabe que, ao mesmo tempo, foi investido muito na época do PT, 3 vezes mais, mas ao mesmo tempo você tem um nível da educação que despencou. Então, um investimento errado. Você tem que ter, na verdade, um investimento e um resultado para o professor em cima de rendimento de aluno. Quanto que, na verdade, ele está conseguindo absorver do conteúdo e ter aplicação disso. Então, você tem, na verdade, infelizmente, as universidades aparelhadas, que acabam se tornando, na verdade, indústrias ideológicas. Isso não pode acontecer. Então, nessa área, para a agricultura, acho que está indo muito, muito bem. Aí você tem um choque, na verdade, entre esquerda e direita, um que acusa que o agro é fascista e direitista, o outro que, na verdade, viu, o agro puxar esse país violentamente nos últimos anos. E eu acho que a gente tem que abrir o país. A gente tem que aprender também a concorrer com os de fora. A gente está trabalhando num mundo globalizado totalmente. Então, saber inglês, ter uma formação básica, ter a graduação, uma pós-graduação, isso aí para a gente concorrer com outros países é necessário. A gente tem que estar se preparando. Muito fortemente. Antes da sua última pergunta, a gente vai dar uma passadinha da Júnior Doces. Você se caracterizou do que lá para... Coringa. Vamos lá. Já é clima de Halloween aqui na Júnior Doces. E entre doçuras e travessuras, aqui na Júnior Doces, você encontra mais linha completa para fantasia para você fazer a brincadeira aí na sua casa. Não é só doces não, fantasias para deixar o seu Halloween mais divertido. Então, meu amigo, não perca tempo, venha logo para cá, para Júnior Doces, muita diversão para o seu Halloween, na rua Rio de Janeiro, 1760, no centro da cidade de Medianeira.
Que legal, hein? Você vai sair fantasiado agora para doces e travessuras? De Coringa ainda. Muito bem. Ó, teve gente que me falou, Luciano, você tá louco, tá promovendo uma festa do capiroto aí. Hoje, à tarde, vou entrevistar a Ari lá do CCAA, que vai contar a história e essa cultura americana que é super bacana. Não sei nem se é americana, né? Acredito que seja americana essa cultura, né? Sim. Tem do Halloween e tudo mais, né? Muito bem, ó, que é super legal. Sua pergunta pra gente encerrar? Acho que é um pouco preocupado, a gente estava conversando aqui, que antes de ontem o Tarcísio sofreu, não sei se foi uma espécie de atentado, mas ele estava fazendo campanha em São Paulo, o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo, e deu tiroteio, toda aquela tensão no ambiente que ele estava fazendo campanha. E a minha preocupação a respeito de as campanhas estão cada vez mais violentas, né? Em 2018 nós tivemos um atentado contra o presidente Bolsonaro e agora se repetiu com o governo do estado, né? Não foi tão grave, claro. Mas em que se deve essa violência toda em período eleitoral, Mazzarello? Tristemente, né, um país de tantas matizes, né, que a gente nunca teve esse tipo de preocupação, digamos aí há 20, 30 anos atrás, hoje a gente tem um país literalmente dividido, né? Então aquela coisa, no meu ponto de vista, imposta, né, de uma forma meio transversal, nós versus eles, isso aí tá muito claro isso, né? Então você tem, infelizmente, você tem determinados locais que se identificam ou se dizem, na verdade, núcleos da esquerda e que aquilo é um território deles, são, na verdade, defendendo o seu território. Mas não é a comunidade, entendeu? Assim como você tem, na verdade, situações que você tem, que foi colocada para nós de Nordeste versus Sudeste, pobres versus ricos, brancos versus negros, héteros versus homossexuais e por aí afora. Então, ou seja, se você tem determinada identificação, se você é negro, obrigatoriamente você deveria ser esquerda. Eu acho muito legal um vereador de São Paulo. Cara, o cara é de direita, é pela liberdade, é na verdade contra os sistemas de cotas, mas pelo sistema de cotas sociais, é contra essa questão, sabe, da segregação. E o cara é pobre, vem de uma comunidade pobre, conseguiu vencer sem sistema de cotas, o cara é negro e é gay. E o cara é massificado, massacrado pela comunidade negra, exatamente porque ele deveria, por tudo que ele tem, ser na verdade de esquerda. Então a coisa está meio rotulada isso daí. E o que eu vejo, na verdade, isso é típico, é na verdade gerar o conflito, isso é estratégia do socialismo, é estratégia. E a gente está na verdade colhendo isso daí. Então você tem também um extremo da direita também que equivale à extrema direita, equivale à extrema esquerda, que não é legal esse tipo de coisa, e você tem que ir sofrendo. A tendência natural até chegar próxima das eleições, infelizmente, esse clima é piorar. Eu vejo assim com bastante preocupação isso tudo, viu? Muita preocupação. Muita preocupação, e o porquê disso a gente não precisa estar repetindo todos os dias. Lorivaldo Condal, lá, boa tarde, estou acompanhando e acho que vocês estão certo trazendo esta questão política. Um empresário como o Mazzarello tem conhecimento e talvez ajude a mudar um pouco a cabeça de alguns esquerdistas. E se tiver algum esquerdista querendo mudar a cabeça do Mazzarello, pode vir para o programa. Precisa encerrar já? Vem o horário político por aí, né? Mas, obrigadão, cara. Eu que agradeço. Não tem essa pretensão também. Quinta-feira especial aí do podcast, papo reto, e você vai ter ali um testemunho sensacional de um argentino e uma venezuelana. Aí, amigão, você vai ver o perigo que nós estamos correndo. Obrigado, Kennedy. Obrigado, gente. Até mais. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Ficar sonhando com dinheiro. Pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade.
A Sonobon Colchões e Enxovais está no mercado há mais de 20 anos, sempre zelando pela qualidade dos produtos e comprometimento com o cliente. Trabalhamos com o maior mix de marcas em colchões e enxovais da região. Temos a maior variedade em produtos, condições de pagamento facilitada e o melhor desconto à vista. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Olha só esses produtos firmeza, eles vão te hipnotizar. São tão bons que com certeza você nem vai me escutar. Já que você não está ouvindo, vou agora aproveitar pra mandar um abraço pra Lindo e pra minha mãe, Dona Guiomar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Com firmeza vai tudo bem. West Poker Club. Venha se divertir com os amigos e ganhar muito dinheiro jogando dos esportes mais praticados do mundo. Conheça o mundo do poker em um ambiente super agradável, um jantar, baralhos, fichas e mesas personalizadas com muitos torneios para aqueles que são amantes do esporte da mente. Old West Poker Club. Jogue onde e quando quiser pelo aplicativo Suprema Poker. Old West Poker Club, o mais requintado clube de pôquer da região. Seja bem-vindo a Lar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis, acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça! Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Na Casa Nova Materiais de Construção, você encontra ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região. Ofertas todos os dias. Forro de PVC branco de 7 mm, R$ 18,50 um metro quadrado. Tijolo de 6 furos, R$ 940 um milheiro. Pisos com 20% de desconto. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira. Tudo isso e muito mais. Na Casa Nova Materiais de Construção. A GDS Equipamentos de Proteção atua há 13 anos no mercado de segurança do trabalho. O nosso principal objetivo é garantir a proteção para o trabalhador. Trabalhamos com produtos da Nutriex, linha completa para todos os ramos de atividades, linha hospitalar, luvas para todos os segmentos, capacetes, sinalizações e respiradores para trabalhos em áreas tóxicas. GDS Equipamentos de Proteção, há 13 anos garantindo a proteção para o trabalhador.